Caído, Caio Fábio relativiza o inferno ao ser questionado por Rabino. Ex-pastor, vai vendo as frases, né? O que o tal do Gospel Prime quer insinuar. Ex-pastor argumentou que o inferno para ele são experiências existenciais. Isso no Inteligência Limitada, né? O podcast ele faz bastante debates lá. Um jeitinho de podcast que eu não acho muito producente, mas aí é do que eu penso quanto a isso, né? Pode ser que o modelo de negócio dele funcione para o modelo de negócio dele. Aí ele colocou um rabino, um sheik e um pastor, que era o Caio Fábio, para fazer uma discussão lá e fazer um podcast, mais de 2 horas ficaram discutindo lá o sexo dos anjos. Em suma, é isso. Mas, e aí, Pava? Solte a sua bretadeira. Ligou ela aí? Vai! Will, primeiro que um site, eles têm expertise para falar em queda, porque eles são um site desaplaudido em quedas, um site de aluguel, daqui a pouco a gente vai ver, um site de aluguel, né, que recebia graninha para elogiar, tipo Sóstenes e outros deputados da bancada evangélica. Então, assim, um site com preço, né? Estamos abertos a propostas, né? E tudo isso, o cara, quando foi entrevistado pela Época, ele não disse nada disso, ou seja, ele mentiu e daí eles foram levantar a documentação e eu levantei um pouquinho, vamos com bastante calma. Primeiro, se é informação, se eles querem informar alguma coisa e começar com o adjetivo caído, primeiro, isso é um julgamento, isso é pessoal deles, isso deve ser assim, uma dor de cotovelo lascada, porque eles nunca foram chamados para debater, nem na conferência fundamentalista dirigida pelo Bananinha. Nem na Luciana Gimenez, né? Isso, nem na Luciana Gimenez eles foram chamados para debater alguma coisa. São pessoas absolutamente decadentes e que podem falar de queda, mas colocar, antes de Caio Fábio, colocar caído e depois colocar ex-pastor. Então, olha, deixa eu pegar o nome do cara aqui que eu. Quando você pega. Pode ler. Enquanto você pega aí, deixa eu dizer uma coisa pra vocês, gente. Esse probleminha que vocês têm com o inferno, vocês deviam resolver isso no psiquiatra ou na análise, fazer uma análise, fazer uma terapia, tá? Porque pra vocês, gente como vocês, é muito mais preocupante não ter o inferno do que ter o céu, né? É estranho isso, né? Algumas pessoas, gente, e eu sei que todo mundo que tá assistindo a gente conhece pessoas assim, evangélicos, estão tão alienados que o fato de o inferno ser uma possibilidade apenas, ou não ser uma possibilidade, tira o chão dessas pessoas. Aí fica a pergunta, a espiritualidade de vocês está sustentada em quê? Na graça, na misericórdia, ou no ódio, na vingança, na perseguição? Porque quando o Caio fala... Diga, Paulo. Não, é bem legal que eles não sejam universalistas, que eles acreditem no inferno, porque eu acredito que o inferno é um excelente local para quem usa a palavra de Deus e usa a categoria gospel para deseducar, mentir e atuar politicamente em troca de dinheiro. Isso lembra, assim, prostituição ou não, Will? Assim, Por aí. Uns vendem o corpo, outros vendem a alma, os outros vendem espaço. Está aqui o nome dele, ó. Não sei se é Davi ou David, porque é famosão o cara. Um dia você vai para um debate aí, ó. Bananinha fez uns eventos legais lá, deve ser como assar hambúrguer na chapa, de um jeito conservador, alguma coisa. David Gregório Neto, da Igreja Batista de Itajaí, do Gospel Prime, é o dono do Gospel Prime. Ô, David, você devia questionar um pouquinho suas crenças, irmão. Permita-se questionar suas crenças. Quando o Caio Fábio fala e questiona esse inferno aí, dá uma pesquisada na história, quando que nasceu essa ideia de inferno moderna que a gente tem, irmão. Permita-se. Sai do seu preconceito, sai do seu fundamentalismo, sua torrezinha de marfim aí, que você tá perdido, viu, irmão? Ô, Will, então coloca essa manchetezinha estilo clickbait, né, para poder melhorar um pouquinho. Ah, claro, claudicante. Agora, sim. Triste, Will, que até ele achou que estava fazendo piada com o caído e
o Caio Fábio foi muitas vezes chamado de Caiu Fábio na época do adultério. E quem o chamava de Caio Fábio já está na outra vida, que morreu o ano passado, o ano retrasado, que era o Júlio Severo, que passou anos da vida dele combatendo o Caio Fábio. E morreu, não agorinha, mas morreu. E eu resgatei algumas coisas, Will, para a gente mostrar, para a gente usar como reflexão. Esse David, alguma coisa aí, usou esse texto para copiar um estudo bíblico sobre inferno da internet. Sabe esses estudos? Você vai lá, estudo bíblico sobre o inferno. Ai, meu Deus do céu. Então eu quero melhorar um pouquinho e usar esse episódio dantesco. Estou me referindo ao inferno de Dante. Deixa eu explicar, porque ele não vai conseguir pegar. Ele não vai pegar. Ajuda aí. Então eu quero... Vamos olhar um pouquinho, Will. Tem uma matéria de 2003. Deixa eu ver se é essa. Isso, tá aí, ó. As Pedradas de um Severo. Isso daí foi um texto... Will, olha que lindo. O Júlio Severo, se fez passar por alguém que era gay, para o Caio Fábio aconselhar. Nossa, terrível. Isso aconteceu comigo também, Will. Isso aconteceu comigo também. E eu respondi de uma forma carinhosa, sem usar versículos, só dando apoio. Daí alguém me respondeu de volta. Eu até, só hoje que eu fui sacar que pode ter sido ele, dizendo que não existe essa pessoa com esse problema. Eu só mandei essa pergunta para você para constatar que você não é bíblico e que você não tem nada de cristão. E, mais curiosidade, Will. Esse Júlio Severo pediu a minha cabeça para o meu chefe na editora Vida, porque eu estava transformando a editora num antro de esquerdistas. Aí Isso em 2003, hein? Isso, em 2003, ou seja, antes de ser modinha falar de crente esquerdista, o Pava já estava sendo acusado disso, é isso? Exatamente. E aí, cara, o meu chefe pastor falou assim, Pava, vai lá e responde para ele que eu não vou te demitir pelo brilhante trabalho que você está fazendo. Eu mesmo respondi no e-mail corporativo da empresa dizendo, mas olha isso, olha as palavras do Caio Fábio para o finado Júlio Severo. E algumas coisas são importantes falar. Júlio Severo, para quem não sabe, no início dos anos 2000, na época da explosão da blogosfera, que a gente brinca que o Pava é pai da blogosfera cristã, o Júlio Severo tinha um blog dele lá que atacava Deus e o mundo, né, porque se achava o supra-sumo da verdade absoluta, e todo mundo que tangenciava, todo mundo que saía, melhor dizendo, dessa linha mais fundamentalista, que questionava, que colocava alguns apontamentos necessários e pertinentes, eram tidos por ele como filho do demônio, do diabo, daí para mais. Né? E aí fez isso com o Caio Fábio, fez isso com o Pablo tá falando sobre ele, fez isso com uma série de pessoas, e não só o Júlio Severo, que infelizmente morreu abandonado nos Estados Unidos, eu acho, exilado, sei lá como é que foi, numa depressão terrível, né? E isso, tem gente que consegue adjetivar melhor que eu aqui, olha aí, tá aí, nessa linha aí, viu, Jorge? Mandou bem, é isso aí. Tá? O rapaz que não sabe escrever pataquada e acha que é isso. É isso aí. E aí, gente, além do Júlio Severo, tem outros aí. Tem uma turma que não morreu, mas tá por aí, mas sumiu. Tem um outro aí que sabe, alguma coisa assim, deu uma sumida, né? Desapareceu, né? Pois é. Vamos lá. Olha o que o Pava. Esse aqui é o texto que o Caio respondeu para ele? Isso. É o Caio falando para o Júlio Severo. O que dizer de sua insegurança sobre o tema? O que dizer de seu coração raivoso? O que dizer de seus tons irritados? O que dizer de sua inveja dissimulada? O que dizer do desconforto que você está tendo com o fato de que as pessoas me ouvem mesmo e me levam a sério mesmo? O que dizer desse incômodo acerca de que minhas opiniões sejam buscadas? O que dizer dessa preocupação com a mídia desejar me ouvir? Eu acho que eu entendi o que dizer. Will, tá aí, a mesma... Tô pegando a resposta do Caio para o Júlio Severo e colocando para esse pastor David, pastor Davi, alguma coisa aí desaplaudido do Gospel Prime. 20 anos atrás, o que o Caio disse também vale para o senhor, tá, pastor? Pode chamar de caído, pode chamar o que for, só que ele
todas as agendas dele aqui em São Paulo são 5 podcasts de primeira linha, ok? Aquilo que você vai precisar comprar um gravadorzinho com fita cassete, que é mais ou menos da tua época, assim, da sua pobreza, da sua indigência intelectual, inclusive. Começa a fazer um podcast, vamos ver. Sabe por quê, Will? Está lá no Salmo 1, tudo que faz será bem-sucedido. E ao olhar para pessoas que atacaram e pessoas que brigaram, e pessoas com todo tremor e temor, cara, tudo aquilo onde Deus me permitiu colocar as mãos foi abençoado. Tem uma história de mais de uns 25 anos, de alguma forma, marcando o território e fazendo alguma coisa que honre o nome de Deus. Então, esses adjetivos de gente desqualificada jamais vão interferir na bênção de Deus sobre as nossas vidas. Então, nem vou mandar para o Caio Fábio isso, ele nem vai ver um negócio desse, iria dar risada, inclusive, se fosse... E Pava, a depender do que caímos, cair é muito bom, né? Então. Essas goiabeiras fundamentalistas, odiosas, não é? Que só sabem odiar e gerar ódio no coração das pessoas, só sabem perseguir, manipular as pessoas sexualmente, principalmente, a depender do que a gente cai, até que é uma boa queda, viu? E Will, para fechar, eu só queria mostrar um pouquinho do currículo desse site. Porque, inclusive, boa. Will, covardemente, a matéria é todinha opinativa, mas não está assinada. Não está assinada. É todinha opinativa, mas não está assinada. Por quê? Porque é covarde. Porque não é macho. Tá? Por isso. Vamos mostrar quem são os caras. Tá aí, ó. Capa da época, o Exército de Pinóquio. Como operam 10 dos maiores sites de notícias falsas do país. Pagos até com verba de gabinete para disseminar boatos. A matéria da época é do dia 19 de abril de 2018, hein? De 2018. Né? Parabéns, Gospel Prime, saiu na época como um dos sites que mais mente e que recebe dinheiro. Caraca, meu! E quer falar de alguém, quer discutir teologia. E falar que o outro é caído, não sei o que, né? Bom, o Ministério das Relações Exteriores publicou uma nota desmentindo a informação, mas o Gospel Prime manteve a postagem no ar. Incluiu o comunicado no pé da página e insistiu no texto original mentiroso, sem errata ou pedido de desculpas. Procurado, Takayama não quis se pronunciar sobre o caso. Sobre o que é a matéria? Tá aqui? Não, eu nem coloquei, Will. Eu só coloquei... Não é bem assim. Não é bem assim. Desculpa, pode ir, vai, desculpa te cortar. Não, pode ler, Will, pode ler. 6 notas fiscais emitidas pelos gabinetes dos deputados Sóstenes Cavalcantes, hoje líder da bancada, né, evangélica, e Giovanni de Sá, PSDB de Santa Catarina, ambos da bancada evangélica, mostram que os parlamentares usaram dinheiro da cota parlamentar para pagar por textos publicados no Gospel Prime entre 2015 e 2016. Eu vou repetir, porque penso que você pagar para ter um artigo seu publicado num blog, num site, não tem nada de irregular, em tese. Não é, né, Pá? Você que é jornalista sabe disso. A minha preocupação é que estão usando dinheiro público para isso. Não, então Will, vai. É duplamente ruim, porque, Will, eles pagaram para ser elogiados, não é para postar um texto. Não... Eles compraram... Pera. Eu acho que isso aqui cabe. Compraram elogio, cara. Continua a leitura que fala isso. Ai, meu Deus do céu, minha ingenuidade. Cada um custou R$250, 250 pila para falar bem deles? Tá bom, tá um precinho acessível. Os conteúdos eram elogiosos ou visavam repercutir falas polêmicas dos congressistas. Abre aspas, Sóstenes Cavalcante é o deputado mais atuante do Rio de Janeiro. Fecha aspas. Foi publicada em julho de 2015. Abre aspas. Bolsa Família não deveria tornar beneficiários dependentes, diz Giovânia de Sá.
fecha aspas, é de abril de 2016. Entendi. Ui, Parabéns, hein? a matéria é bem extensa, inclusive o cara falou que ganhava 10 a 20 mil por mês com o site e disse algumas mentiras que o jornalista anotou, publicou, mas foi lá, pesquisou e desmentiu tudo. Ou seja, o irmão Pinóquio, o pastor Pinóquio, liliputiano, porque é Pinóquio e é pequenininho ainda, né? Recolha-se a sua insignificância, porque de vez o gospel deprime, é bem mais claro do que Prime. De Prime, Pois é, vocês não não tem nada de têm Prime. nada.